Quem é Renan Santos? Você deve estar se fazendo essa pergunta agora, porque Renan Santos apareceu numa pesquisa para a presidência da República com 2%, junto a um partido que nem sequer está pronto. Renan Santos, que na prática sou eu, é fundador de um partido chamado Missão, uma proeza que muitos consideravam impossível. E aí muita gente está curiosa, como pode um rapaz, liderança de um grupo de direita que não é bolsonarista, ter conseguido montar o partido e aparecendo do nada nas pesquisas, sendo que quase ninguém conhece ele? Renan Santos nasceu em São Paulo no dia 14 de fevereiro de 1984, aliás, decora esse número 14, dica. Ele morava no bairro Operário, na Moca, filho de um advogado e uma psicóloga. Era desde cedo um grande aluno na escola e também se interessava curiosamente muito por Fórmula 1, desenhos japoneses e política. Renan era um garoto tímido, relativamente estudioso, mas que tirava boas notas. Com base nisso, conseguiu passar na faculdade de Direito mais difícil do Brasil, na Faculdade de Direito da USP. Lá ele desenvolveu o gosto pela política, a vontade de alterar a realidade ao redor dele e a criar grupos. Sim, já naquela época, com coisa de 20 anos, Renan fundou seu primeiro partido político e uma curiosidade, ele organizava eventos um tanto quanto estranhos, a ponto de levar o Henri Cristo, é isso mesmo que você tá vendo, o Henri Cristo na faculdade para fazer uma palestra. Tudo bom? Boa noite aqui pro pessoal. A gente queria agradecer ao pessoal que contribuiu com a rifa dos Jonas Henri Cristo. Foi nessa época que Renan tomou inclusive um golpe dos seus colegas do partido que fundou na faculdade. Olha só como a política é cruel. Ele abandonou a faculdade e foi trabalhar junto com seu pai e um grupo de empresários. Reconstruindo empresas estavam indo à falência no momento que o governo Lula dizia que o Brasil estava às mil maravilhas. Muitos até hoje pesquisam processos envolvendo as empresas que a gente tocava naquela época. Processos que não eram nossos e eram oriundos justamente dos seus sócios antigos, que faliram. A gente levantava a empresa, salvava os empregos das pessoas e tentava manter aquele sonho de pé. Algumas davam certo, algumas não. Mas essa é justamente uma profissão de risco e de trabalho muito duro que ensinou bastante esse cara a se tornar uma pessoa que tinha uma grande capacidade de lidar com pressão. Lidar com pressão de sindicato, lidar com pressão de imprensa e até a pressão moral de conseguir no final do mês obter os recursos para pagar os salários dos fornecedores. Mas eis que chega o governo da Dilma e o que era o sonho do Brasil decolando do Lula se torna um pesadelo. A nova matriz econômica falha, as empresas brasileiras quebram, inclusive as metalúrgicas com qual o Renan trabalhava começam a ter um desempenho ruim. Não apenas os empregos começam a desaparecer, as pessoas saem das fábricas para as ruas e o Brasil é tomado por grandes manifestações em 2013. E adivinha onde estava esse cara? Nessa mesma época, aos seus 29 anos de idade, esse mesmo Renan descobre uma face muito oculta e muito ruim desse país chamado Brasil. O achaque policial. Policiais tentaram colocar droga na empresa do seu pai, justamente para incriminá-lo e suborná-lo. A questão é que Renan naquele momento disse não, ele deu um basta, e colocando sua própria vida em risco, e até a vida dos seus familiares, ele resolve tomar uma decisão que poucos tomam, ir para cima dos policiais criminosos. Renan não apenas participa de uma operação, junto com o Ministério Público e a Corregedoria da Polícia, mas ele prende os policiais corruptos, arranca sua carteira funcional e decide mudar sua vida de uma vez por todas. Iria se dedicar agora não mais às empresas, mas a uma missão muito estranha de tornar esse país muito ingrato com todos nós, um lugar um pouco melhor para se viver. Nessa mesma época, esse Renan, que sou eu, recebe uma medalha, um prêmio do Ministério Público por conta da sua colaboração nesse período. O que dá o tom também de uma parceria estranha que viria nos anos seguintes. Renan funda um movimento chamado Movimento Brasil Livre, junto com alguns dos seus melhores amigos. Esse movimento inicia as maiores manifestações da história do Brasil. Paralelamente, e curiosamente, o Ministério Público tocava uma operação chamada Lava Jato, você lembra dela? Pois bem, as ruas pedindo impeachment de Dilma e defendendo a luta contra a corrupção se mesclavam com o trabalho do Ministério Público numa operação gigantesca que mudou o destino do Brasil. Foi na Operação Lava Jato que a Dilma caiu e foi com as ruas, com a Paulista em manifestação, que o Brasil inteiro se tornou dono de direitos. Sim, percebemos que nós podemos mudar nosso próprio destino usando a nossa força, a nossa voz. E o Movimento Brasil Livre, grupo que esse cara fundou, teve um papel fundamental em tudo isso. Esse Renan viu seus amigos ganharem a eleição, se tornarem deputados, vereadores ao redor do Brasil. Foi o destino de Kim, de Arthur e muitos outros. Ele, porém, manteve um papel de construtor de grupo. Articulava suas peças, montava redes sociais, administrava o orçamento que à época era pequenininho do Movimento Brasil Livre. E também era o maior alvo das críticas. A imprensa o atacava, matérias estranhas e mentirosas surgiam. Tentaram, inclusive, incriminá-lo, já com Bolsonaro no poder, por fazer críticas ao governo Bolsonaro. Era a lógica da direita do momento. Se você tá com Bolsonaro, você pode tudo. Se você não está, você tem que ir pra cadeia. Mesmo tendo toda a sua vida exposta, sua família humilhada e devassada, esse cara resolveu continuar. Ele acreditava em algo meio estranho. Ele achava que dava pra ser de direita, enfrentar o petismo e desenhar um Brasil muito duro com criminosos, sem precisar necessariamente se ajoelhar pro político famoso em questão. Na verdade, ele achava que tinha meter a porrada, falar real sobre esse tipo de político. Renan, assim como seus amigos, não acreditava em Bolsonaro. Achava que Bolsonaro era uma farsa. Algo que ficou comprovado pela própria fraqueza de Bolsonaro nos anos seguintes. Eles achavam, essa turma muito estranha desse movimento, que você poderia ser de direita e ser honesto. E que você não precisava fazer concessões no seu discurso em nome de um pertencimento falso a um grupo político que te dá voto, mas que te tira a dignidade. Ele foi investigado pela BIM. Ele foi parar na lista de detratores tanto do governo Dilma quanto do governo Bolsonaro. Foi investigado pela Polícia Federal. Teve a Polícia Civil no seu encalço. E detalhe, foi absolvido todas as vezes. Havia algo de estranho. Como dizem por aí, o foda é achar. E o Movimento Brasil Livre, assim, cresceu demais. Contra tudo e contra todos, nadando contra a corrente, se tornou um grupo jovem e poderoso.
lançou sua academia de novas lideranças, criou um clube, que logo se torna um aplicativo Valete Plus, lança uma revista, e aí, maior das ousadias, propõe um partido político, o Partido Missão. Esse partido diz ser a voz dos jovens do Brasil, a voz de quem não aceita ser administrado pelos mesmos políticos velhos, pelos mesmos coronéis que sugam de quem trabalha e produz para se manterem ricos e inúteis, como um tumor que cresce sem nenhuma função. O partido bateu todos os recordes. Foi o partido montado mais rápido na história do Brasil, em maior número de estados, com maior número de fichas validadas. Ele está indo para julgamento agora, e as pessoas se perguntam, quem são os homens a liderar essa iniciativa? São muitos, em todo o Brasil. Um deles é esse tal de Renan, com essa história um tanto quanto curiosa, que eu acabei de contar de maneira bem resumida. Esse cara tá propondo muita coisa diferente. Tem um tal de Livro Amarelo, que é o programa desse partido, e que dizem ser revolucionário, propondo um tratamento para os criminosos no Brasil nunca antes visto na nossa história. Propondo industrializar o Nordeste, propondo mudar a forma como nós lidamos com as diferenças regionais e com as próprias desigualdades que tornam o Brasil um país tão triste para se viver. Se te perguntarem, portanto, quem é esse Renan Santos, espalhe esse vídeo. Mostre quem sou eu. Eu sou um cara comum que tem alguns desejos excepcionais sobre o nosso futuro. Se te disserem que esse cara é um vilão, ou como muitos dizem por aí, um anjo da morte, um cara que quer vingar e trazer sangue para as ruas das favelas, lembre-se que eu quero apenas prender e matar as lideranças do crime organizado no Brasil. De maneira séria e correta, como qualquer país sério faz com aquelas ameaças terroristas que tiram a vida de brasileiros de bem. Não devemos aceitar o nosso destino da maneira como tá. Se você quer uma guerra para sua geração e não um discurso bonitinho sobre paz, eu tô aqui te convocando. Não vai ser fácil, não vai ser bacana e nem vai ser bonito. Mas no mínimo daqui 40 anos você vai poder olhar pro passado e falar, eu me orgulho do que eu fiz. Eu estive ao lado das pessoas certas, em todas as guerras certas. Não fuja do seu próprio destino. Toda vez que eu fugi do meu, eu errei. Dessa vez eu tô aceitando. Espero que você aceite esse caminho.